Olá, eu vou falar aqui de um projetinho interessante que eu fiz, o localizador da ISS, a Estação Espacial Internacional. A ideia desse projeto é que ele mostra aqui a posição atual, latitude e longitude da ISS. Tem aqui um LED que vai dizer se ela está visível ou não, né, entre aspas, porque o que ele vai dizer no fundo é se essa posição aqui está em cima de uma certa localização. Ele não leva em conta se é dia, se é noite, se tem nuvens, se tem algum obstáculo na frente, né? Mas então, indicação de visível. E aqui embaixo tem a contagem regressiva. No caso, como não está visível, ele está contando quanto tempo vai demorar até ela ficar visível. No momento aí está demorando aí 3 horas, 18 minutos, 30 e tantos segundos. Na hora que ela ficar visível, ele vai indicar quanto tempo ela ainda vai ficar visível. Tá? Então ele no fundo conta quanto tempo falta até a próxima transição aí de visibilidade, né? A ideia original desse projeto surgiu na hora que eu encontrei aí uma API para obter a posição da ISS. Tá? E na hora que eu fui usar isso aí para fazer esse projeto, eu acabei tendo algumas dificuldades e acabei tendo que aprender mais coisas. Então eu vou falar aí um pouquinho do detalhe de tudo isso. Então vamos ver o que tem aqui dentro. Então eu vou tirar aqui a tampa. O circuito todo está preso aqui na tampa. Tem aqui uma plaquinha. Vamos soltá-la com cuidado. Ok. A parte principal aqui é essa placa aqui, que é um IMOS D1 Mini. É uma placa usando aí o ESP8266, equivalente mais ou menos a um Node NCU. Até aqui que vai estar rodando o firmware desse pedaço aqui do meu projeto. Ele está ligado aqui a um LED comum, nada de especial, é o LED lá que vai indicar se ele está ou não visível a ISS. E tem 3 desses módulos aqui de display, de cada um com 8 dígitos. Tá? Esse módulo, deixa eu pegar aqui um solto, ele usa um controlador de display que é o MAX 8279, eu já falei dele no meu blog. Resumindo, ele tem toda a parte de drive para controlar display, controlar LEDs, né? Ele é capaz de controlar aí até 64 LEDs organizados aí por linha e coluna, né, numa matriz. Ele faz a multiplexação, quer dizer, no caso de dígito, ele vai acender aqui um dígito de cada vez, vai fazer isso bastante rápido, então a impressão é que estão todos acesos ao mesmo tempo. Na ligação com ele, ele tem aqui o VCC, alimentação, o Terra, um dado, um clock e uma seleção. A entrada aqui é serial, o microcontrolador aqui vai estar pulsando aqui os dados e o clock para ir mandando os comandos. Quando tem um comando pronto, ele vai pulsar esse CS para ser registrado esse comando. Os comandos correspondem à escrita a registradores aqui dentro do 8219. Tem aí 2 modos principais de operação aí. Um modo seria eu ter 64 LEDs avulsos, então aí tem 8 registradores, onde cada bit aí controlaria um LED. Mas ele tem um modo específico para trabalhar com o display de 7 segmentos, onde ao invés de controlar os segmentos diretos, você escreve no registrador um número, tá, de 0 a 9, e ele sabe acender os segmentos correspondentes. Tá? Ele tem ainda o bit mais significativo do registrador, que ele usa para controlar o ponto decimal, que eu também estou usando isso. No caso aqui, né, são 3 displays, esses 3 displays eles estão em série. Tá? Ele tem aqui de um lado ele tem a entrada, do outro lado ele tem o layout. Então com isso eu vou shiftando os dados aí para os 3 displays e depois eu dou o sinal. Com isso eu atualizo aí os 24 dígitos aí de uma vez só. Ok? Vendo aqui o circuito como é que ficou, bastante simples. Os vários displays aqui estão ligados, né? Os dados são seriais. A saída de um dado entra no outro, né? Eles estão ligados aí em cascata, digamos assim.
Além dos displays, a gente tem um LED, um resistor aqui pequenininho de 100R, tá? E é só isso o hardware. Então vamos falar agora um pouco sobre o software. As informações sobre a posição da ISS, quando vai ser a próxima passagem, não são calculadas dentro do ESP8266, são obtidos através de uma API REST. A ideia original era usar uma API chamada OpenNotify, só que quando eu comecei a testar, eu descobri que a previsão da próxima passagem não era confiável. E aí eu fui olhar no código, né? O código aberto tem essas vantagens, o código estava escrito em Python. Ele usava a biblioteca chamada PyFN para fazer os cálculos, só que essa biblioteca não estava sendo mais dada manutenção, e o autor dela criou uma outra biblioteca chamada Skyfield. Então o próximo passo foi criar aí uma API nova usando essa biblioteca Skyfield. Então essa API, né, o que ela tem? Ela tem basicamente duas funções, uma para obter a posição atual da ISS, né, que é uma API REST, no fundo é como se estivesse mais ou menos acessando uma página web, então usando HTTP, dando um GET na position, ele retorna a latitude e a longitude. Tá? Eu não usei nenhum desses formatos assim mais tradicionais, como JSON ou mesmo XML. Botei texto mesmo, a latitude, uma barra e uma longitude. Tá? E a outra função que tem aí na API é a que informa se ela está visível ou não e por quanto tempo ela vai estar visível ou invisível, né? Então é um get no barra passagem e ele retorna se está visível ou não, quantos dias, horas, minutos e segundos que ele vai permanecer nessa condição. Uma simplificação que eu fiz aí, que é dessa questão de visível ou invisível, obviamente depende da posição onde você está, e essa posição de observação está fixa no código que eu escrevi. Como é que funciona essa biblioteca Skyfield? Né? Como é que ele descobre onde é que está a ISS? Ele é capaz de calcular a posição da ISS num momento qualquer, tomando como parte de partida duas tabelas, duas informações. Por um lado, informações sobre a contagem de tempo, e o outro lado é algumas posições reais da ISS. A partir das posições reais, ele vai calcular aí a posição para os vários tempos, só que tem um detalhe de que esse cálculo não é perfeito. Existem aí muitos efeitos em cima dos objetos que estão em órbita, ainda mais quando ele está na órbita meio baixa, que nem ISS, tá? Que pode, de repente, dar uma roçadinha aí na atmosfera. Então, essa informação vale por um certo tempo. Então, periodicamente, tem que carregar essas posições reais. A biblioteca, ela cuida de tudo isso. Ela tem função não só para carregar a contagem de tempo e para carregar as posições, mas também para atualizar periodicamente as posições reais. Como é que é feito esse cálculo de se é visível, né? A biblioteca ela calcula a posição onde está a ISS, depois ele compara com a posição do observador e diz aqui a altitude, né? Qual é o ângulo que ele faz em relação ao horizonte. Tá? E o que eu considero visível estiver entre 10 e 170 graus. A ideia é que estiver muito perto do horizonte e tem algum obstáculo na frente. Não é uma coisa perfeita, obviamente. Lembrando que esse visível aí não leva em conta se é dia, se é noite, se está nublado. Tá? Bem, aí a questão toda é como é que a gente cria essa API REST. Quer dizer, eu consigo calcular, usando ali a Skyfield, como é que eu construo um programa para eu acessar através aí do HTTP, né? O que eu usei é uma biblioteca chamada Flask RESTful, tá? O Flask é uma biblioteca Python aí para gerar sites, digamos assim. O Flask RESTful é uma versão dele preparada para gerar APIs, né? Então você precisa escrever muito pouco código. E ele tem uma vantagem também que o Flask tem um webserve mínimo escrito em Python ali junto. Então, para testar é muito fácil. Você pode testar localmente, sem precisar estar conectado na internet, sem precisar instalar isso aí num servidor, em algum canto. Para ter ideia de como é simples, vamos dar uma olhadinha aí no código. Esse é uma parte do código real. Eu simplifiquei aqui para colocar só a função que informa a posição.
O código completo está no GitHub, o link está aí na descrição do vídeo. Então, basicamente, eu tenho que importar o Flask, importar algumas partes aí do Flask RESTful e também o Skyfield, né? Essa URL que tem aí na constante é aonde eu vou obter as informações da ISS, tá? Então eu tenho essa rotininha aqui, a load files, que ele vai pegar e vai carregar os satélites diversos aí da Terra, em torno da Terra aí, lá dessa URL. Em particular, o que me interessa é a ISS, tá? Fora isso, também onde é que eu vou carregar as informações de tempo. Essa parte AP igual a Flask, AP igual a... Isso aqui são inicializações da parte do Flask RESTful. Aí eu tenho aqui um outro método, que é o que realmente implementa a lógica da API, né? Então é para obter a posição. Então a primeira coisa que ele faz é carrega os arquivos. Tá? Esse carrega arquivos aqui, na hora que ele usa lá aquele load ele é esperto, ele vê se já existe o arquivo. Se já existiu o arquivo, ele vê se o arquivo ainda está válido ou se o arquivo já está vencido. Se é vencido, ele vai lá buscar na URL. Se não, ele aproveita o arquivo que já está lá. Tá? Depois, usando essa informação de tempo que foi carregada, eu descubro quanto é o agora. Aí eu pego e calculo qual é a posição da ISS agora. Essa aqui é uma referência que ele dá, é uma referência geocêntrica. Tá? Eu tenho que pegar aqui esse subpoint para obter a latitude e a longitude. Tá? O que me interessa é tudo isso em graus. Aí eu monto aqui o string com isso, dizendo latitude, longitude. Além da latitude e longitude, eu acrescentei aqui também qual é a elevação, qual é a altura que está a ISS. Tá? Por último, tem aqui esse API Add Resource, que é o que mapeia essa função position com o /position. Eu também mapeei com barra, quer dizer, é o default. Se eu simplesmente acessar a URL do site, né, que eu for instalar isso aqui, e também vai executar o position. Essa parte aqui final é para debug, né? Então, se a aplicação está sendo rodada direta, ele vai pegar e vai iniciar a aplicação no modo debug. Ok? Como é que... Então, aquele é o lado do servidor. Como é que eu faço no lado da minha caixinha, né? No lado do ESP8266. Em primeiro lugar, tem que estar conectado à internet. Isso é feito via Wi-Fi, código padrão aí do ESP8266. Para acessar uma API do tipo RESTful, como eu disse, é como se fosse acessar um site. Então, eu uso aí a biblioteca ESP8266 HTTP Client, tá? Como se fosse um browser, digamos assim. Então, eu tenho o begin. No begin eu falo qual é a URL do meu servidor, qual porta, tá? Muitas vezes é porta 80, né? No meu caso acho que está 8080 ou coisa assim. Qual é, dentro desse host, qual é a URL aonde está a função de posição, né? E aí eu pego e vou dar um get, tá? Retorna aí o HTTP code, que é o que diz se teve sucesso ou não. O OK é o famoso 200, né? Se não existir essa API, ele provavelmente vai retornar o 404, né, o não encontrado. Dentro do OK, eu pego e vou pegar a resposta, e aí dessa resposta é um string no fundo, né, eu converto para uma string do padrão C, e aí eu extraio dali a latitude e a longitude. E no final tem que terminar, só para fechar essa parte. Lembrando, o código completo dos dois lados está lá no GitHub.